A gente está falando de um período de austeridade, ou construir uma austeridade fiscal no meio de uma recessão, né? E num período onde a antiga classe média, né, que surgiu, voltou a demandar serviço público. Eu converso agora com o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, que está analisando as possibilidades para o mercado, para empresários, das ações do governo Temer. O que você está passando? Qual é a demanda dos clientes pelas ações e consequências para o mercado? Bem, até agora a gente viveu um momento de, vamos dizer assim, a gente precificou a saída da presidente Dilma, né? Muito foi discutido, muito foi pensado a respeito do que significaria para o país essa saída, né, da presidente e o que seria a mudança de governo. Até agora a gente fez essa parte da lição de casa, agora falta a segunda parte, né? Entender o que o governo Temer traz de novidade, quais são as possibilidades reais dele, né? Porque as intenções dele são as melhores possíveis, né? Até dele e da equipe dele, né? Estamos falando de dois grandes pesos pesados da economia brasileira, que é o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, é uma figura importante no antigo governo, né, do presidente Lula, e o Ilan, que é um economista de uma grande instituição financeira e que tem muita credibilidade junto ao mercado. Mas agora a gente precisa ver o que dá para fazer efetivamente. Então, os clientes, né, e o que a gente está querendo descobrir mesmo agora, como vai ser esse governo daqui para frente, quais são as possibilidades e as limitações dele. O governo é transparente ao sinalizar as ações? Vocês estão tendo dificuldades para verificar isso? Bem, a gente vive numa situação bastante curiosa do ponto de vista político, né? A gente tem um governo que vamos dizer assim, ainda está muito, não vou dizer atrapalhado, mas ainda tem uma situação muito desafiadora no Congresso Nacional. A gente sabe que muitos dos ajustes que ele está se propondo, né, ou que pelo menos estão sendo manifestadamente falados, né, são bastante difíceis de serem atingidos, né? A gente está falando de um período de austeridade, ou construir uma austeridade fiscal no meio de uma recessão, né? E num período onde a antiga classe média, né, que surgiu, voltou a demandar serviço público, né? O sujeito tinha virado classe média, tinha colocado o filho num colégio particular, ou comprado um plano de saúde particular, aumentou o desemprego, ele está voltando, tirando o filho do colégio particular e voltando para o colégio público e também colocando de novo, né, para o Sistema Único de Saúde. Então, um desafio político muito grande, né? A gente sabe que, por mais que ele seja de um grande partido, que é o PMDB, né, ele seja uma pessoa politicamente muito hábil, né, construir os acordos para esse tipo de ajuste não é simples. Então é isso que a gente está olhando agora com bastante atenção. Levando-se em consideração a sazonalidade assim, de Brasil, não vai demorar muito, já estaremos no fim do ano, depois início do ano e carnaval. E as medidas são mais que urgentes. Como é que você acha que será o timing de tudo isso? Bem, depende aí como se pensa fazer o ajuste, né? O Brasil, de fato, está rodando déficits fiscais relevantes, né? Vale notar que outras economias emergentes também estão. Não estou querendo justificar isso, o Brasil, mas tem um momento, né? A economia chilena tem um déficit maior que o nosso, a média dos emergentes é maior que a nossa. Então, eu acho que tem um pouco de exagero nessa discussão. Mas, quando se trata de déficit, tem duas coisas que você tem que olhar. Ou você vai cortar a receita, ou você vai aumentar a despesa. A receita eu sei que vai ser muito difícil cortar por conta de pressões políticas, né? E são, enfim, legítimas ou não, né? São pressões que vão existir, né? E a receita, você tem duas formas, e somente duas formas de aumentar a receita. Ou você aumenta imposto, né? O que pode desacelerar mais a economia. O governo tem falado até agora que pretende não aumentar, mas já tem um boato por aí que ele deve aumentar. Ou você incentiva a economia para arrecadar mais para frente. Então, eu acho que o ajuste que a gente deveria fazer, o ajuste mais sensato, já que o governo tem tanta credibilidade ainda com o mercado, por conta dos nomes da equipe econômica, é justamente tentar fazer um ajuste mais, vamos dizer assim, mais alongado no tempo. Mas eles vão tentar fazer tudo no curto prazo, porque o mercado está sem paciência. É verdade, a gente tem que fazer um ajuste forte na economia brasileira. Mas esse ajuste tem que tomar cuidado no seguinte sentido, precisa combinar com os russos. O que eu quero dizer com isso, né? Tanto as famílias quanto as empresas no Brasil estão desalavancando ou rodando prejuízos, né? Esse que é o sentido geral. Para você fechar a conta sem quebrar o sistema, um outro lado tem que fornecer liquidez ou demanda para esses lados que estão, vamos dizer assim, no vermelho, né? Ou seja, via demanda mesmo, física, né? Ou dando crédito. Então, a equação para fechar, para a gente não quebrar o país, tem que ser do governo conseguir, se não socorrer, mas pelo menos dar um alívio, um espaço para a iniciativa privada conseguir sobreviver a esse período de turbulência. De novo, é um ajuste difícil.
né? A gente está fazendo um caminho que vai ser bastante dolorido para a população brasileira. E vamos ver, né? Depende como tem um imponderável aí que é o político, né? A gente viu um período bastante excitação política no país. Eu não sei como vai reagir. Eu espero mesmo que o Ilan e o Meirelles consigam conduzir isso de forma mais serena e mais tranquila possível. Como está o humor dos empresários? Bem, a gente até agora tem uma situação de bastante paciência com o governo, né? Eu acho que enfim, o otimismo empresarial tem subido e, mais do que isso, né, a gente sabe que o governo não vai fazer nada até resolver aí a questão, terminar de vez os ruídos, né, da questão da eleição municipal, né? Então a gente tem uma situação ainda que de alguma paciência. O meu receio é que o mercado é muito impaciente. Para virar de otimista para pessimista pode ser muito rápido esse processo. Então vamos ficar atento, né? Eu estou muito de olho no que dizem alguns economistas no mercado, para ver quando essa fala parar de ser de paciência para virar de pessimismo. Os empresários, em alguma medida, estão assustados. Empresários físicos, que estão na produção propriamente, eles estão assustados, porque a demanda sumiu, né? Mais do que a demanda sumir, a Petrobras está fazendo um programa de corte em 25% dos investimentos dela. Então, os setores, cadeias inteiras que foram criadas, vão simplesmente sumir no Brasil. Isso é desesperador. Então, vamos ver como o ministro Meirelles, ou mesmo o Michel Temer, né, vão conseguir, se não apaziguar, mas pelo menos acalmar aí algumas pressões que devem surgir ao longo de 2017. E as perspectivas são possíveis assim de serem faladas para o ano que vem, diante da situação atual? Então, tem economistas que estão projetando até 4% de crescimento ano que vem. Eu não seria tão otimista. Por quê? Porque dos componentes da demanda, pelo menos a curto prazo, todos sugerem algum tipo de ou vão estacionar ou vão cair. Eu imagino um PIB crescendo 0,5% ano que vem, algo do tipo. É muito baixo, né? Eu acho que é muito mais porque vai parar de cair, porque chegou num fundo de poço, por assim dizer, né? Mas, de novo, as pessoas... eu vou usar uma frase do Delfim Neto, um economista brasileiro bastante famoso, né? E ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: crescimento econômico é que nem estar apaixonado. Você nunca sabe quando está, só sabe quando está. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, que o evento do crescimento econômico é um evento multivetorial. Você nunca consegue puxar uma coisa e falar, é isso, né? Então, uma série de coisas simultâneas. De repente, a saída da presidente Dilma e a entrada do presidente Temer já pode resolver parte das questões. Talvez um tipo de aceleração econômica lá fora pode resolver outras. Talvez, de repente, dá certo. Eu não estou dizendo que não tem como garantir que sim nem não. No curto prazo, e para 2017 principalmente, eu acho que existem algumas limitações. Mas o Brasil, eu não consigo ser pessimista. O Brasil é maior do que o buraco. A gente consegue avançar. É só organizar minimamente algumas questões, parar com esse ruído político, que a gente consegue caminhar com um pouco mais de tranquilidade para os próximos anos. Como é que você avalia a postura da equipe econômica diante do mercado de câmbio? Bem, eu acho que é um pouco ambígua, no seguinte sentido, né? O Banco Central, nitidamente, está querendo fazer um tipo de... Ele está tentando fazer com o dólar o que ele não consegue fazer com o real. O que eu quero dizer com isso? Para você controlar a inflação, o Banco Central está de mãos atadas. Ele sabe que a parte fiscal vai demorar para começar a surtir efeito, e, simultaneamente, você sabe que não dá para subir mais a taxa de juros no país, né? Então, eles tentam apreciar a moeda. Diga-se de passagem, é uma tentação que todos os presidentes do Banco Central passaram no Brasil. Gustavo Franco, mesmo o Meirelles, o Tombini, todo mundo caiu nessa tentação de segurar um pouco via dólar, né? E eu acho que ele está caindo nesse momento de novo, né? Então, vamos ver, né? Eu acho que isso daí pode ser bom, no sentido de controlar os preços no país um pouco, mas ele é um veneno no médio e longo prazo, né? Eu acho que isso daí acaba... Uma das coisas que até geraram essa crise que o Brasil entrou é que o Brasil exportou consumidor nos últimos anos alegremente, seja via balança comercial, seja via viagem ao exterior, né? Eu espero que a gente não caia nessa bobagem de novo. Eu espero que a gente consiga andar um pouco mais sozinho, sem ter que depender tanto do dólar para controlar a inflação no país. E a inflação? Olha, a inflação tem alguns componentes curiosos, né? De um lado, a gente tem uma inflação que foi muito forte esse ano por conta de alimentação, né? A gente teve um choque muito forte de alimento in natura, principalmente.
E Selic não é dança da chuva, né? Não adianta que você subir a taxa de juros que não vai aumentar a oferta de tomate, a oferta de trigo, coisa do tipo. Então, tem uma limitação ali. E dois, né? A gente tem uma situação que a renda real das pessoas está caindo forte. Então, a boa notícia é que está ruim, né? Justamente o fato de estar desacelerando a economia e entregando uma atividade mais fraca pode, em tese, pelo menos, desacelerar a inflação no país. Eu digo em tese porque o Brasil, ainda mais para um estrangeiro, é difícil às vezes eles perceberem isso, né? É um país muito indexado, né? A gente tem muita indexação. Mas eu acho que o fato da desaceleração econômica ser tão forte vai gerar para a gente uma inflação um pouco mais comportada em 2016 e 2017. André Perfeito, muito obrigada por mais essa participação aqui para a Educascop TV. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Luciene Miranda para a Educascop TV.